Estamos aqui na rua Iguaçu, número 656. Nesta residência aqui residem a Maiara e o Charles, eles que são os pais do pequeno Pietro, que nos deixou no último dia 11. É claro que a gente queria já ter conversado com a família antes, mas a gente respeitou esse momento de dor, de sofrimento. E nesta terça-feira nós recebemos uma mensagem da Maiara de que ela já conseguia falar com a nossa equipe. Nós vamos chegar aqui, o William Ávila, o Éder Silva também nos acompanha. Com licença. Primeiramente, Maiara, a gente, na manhã do domingo passado, quando recebemos a notícia, a gente não queria acreditar, mas hoje já fazem 9 dias. É claro que a dor ainda é muito intensa, é muito forte, a gente compreende, mas eu gostaria de saber, a população também tem interesse em saber tudo o que aconteceu com o Pietro, com vocês, o que vocês passaram desde quando vocês saíram aqui de Brasnorte até quando retornaram já da forma que ninguém queria, né? Como é que foi, Mayara? Então, eu fui na quinta-feira para internar o Pietro, né? Lá no Hospital Santa Helena, em Cuiabá. Aí a gente internou, primeiramente eu tive que pagar, né, o hospital, lógico, né? Você entrar dentro de um hospital particular, você primeiro paga, depois você interna. Então eu paguei, a gente internou com o Pietro. Aí a doutora veio e começou os procedimentos de lavagem, que tinha que deixar o intestino dele bem limpo pro dia da cirurgia. Fez dieta com ele, deixou ele na dieta líquida e fazendo as lavagens nele. Aí fez exames, tudinho certinho. Preparou ele para a cirurgia no sábado, né? Que a cirurgia ia começar no sábado de manhã. A intenção dela era só umas 6 horas de cirurgia, né? E daí, na verdade, durou 10 horas de cirurgia no sábado. Que horas que iniciou a cirurgia, Mayara? Iniciou 7h30. Ele entrou no centro cirúrgico 7h30 da manhã. Eu entreguei lá, anestesiaram ele, 7h30 da manhã. Saiu mais de 5 da tarde. Saiu por volta de umas 5h30 da tarde. Certo. Você chegou a ver o Pietro nessa saída do centro cirúrgico para a UTI ou você não viu ele? Sim, eu vi. Quando eu vi ele saindo, eu entrei em choque, porque ele estava todo entubado, todo inchado. Aquilo ali, era a 4ª vez já que eu estava vendo, mas era como se fosse a primeira vez, né? E o meu coração já dizia que algo ia dar errado, porque ele estava muito entubado, muito branco, muito gelado. E o coração de mãe não engana não, né? Então eu entrei em choque, eu chorava pelos corredores, eu ajoelhei, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Tenho 30 anos hoje, eu nunca ajoelhei para rezar para nada. Aquele dia me deu aquela vontade de ajoelhar e eu ajoelhei e rezei, pedi para Nossa Senhora Aparecida não me desamparar pela 4ª vez, pedi para Deus não me desamparar porque era o meu filho, tudo, o Pietro era tudo para mim. Eu tenho 3, mas o Pietro, o probleminha que ele tinha de saúde, ele era tudo, ele era a minha razão de viver. Onde eu ia, o meu filho ia atrás, muita gente via, eu tenho um caçulinha, em vez de eu carregar o caçulinha, eu carregava o Pietro. O Pietro era tudo para mim. Então naquele momento eu senti que meu filho ia partir. Estava muito assim, debilitado, nossa, muita tristeza. Foi para a UTI, ali foi a última vez que você viu ele? Não, eles foram para a UTI, né? Aí eles liberam para a gente ficar, a mãe ficar. Aí eles ajeitaram ele tudinho lá, né? Colocaram os soros, os remédios, tudo certinho que ele tinha precisado. E arrumaram uma cadeira para me ficar e eu fiquei. Você ficou dentro na UTI? Sim, eu fiquei dentro da UTI com ele na noite. Sim. Quando eles prepararam ele tudo certinho, eu entrei e fiquei na UTI com ele, sentado do lado dele, ao tempo todo pegando o pé dele. O pé dele estava muito gelado, ele muito branquinho. E ao tempo todo eu pegando o pé dele, orando, cantando os hinos que eu cantava mais ele. E pedindo para Deus, pedindo para ele ficar comigo. Fica comigo, filho, fica comigo. Então eu estava assim, bem debilitada. A doutora, na hora que veio conversar comigo, ela só balançava a cabeça. Eu perguntava para ela, mas e aí, doutora? Ela só balançava a cabeça. Talvez eu percebendo que era um quadro difícil, né? Ela percebeu que era um quadro difícil. Ela falou assim, foi totalmente diferente do que eu pensei, mãe. Eu estava bem debilitada, a situação dele estava bem crítica. A colostomia dele ali, aquele que é o intestino, né, que era por fora. Dizendo ela que foi, mas não deu malemar assim para ligar mesmo. Estava curto já o intestino dele, de tanta cirurgia que ele já tinha passado. E de madrugada,
Mas então você estava ali e aí aconteceu uma parada, foi isso? Aí como eu estava assim muito debilitada, muito chorando, e eles tinham dado só uma cadeira para mim, uma cadeira de fio, eu não estava conseguindo dormir. Então toda hora eu estava olhando o monitor, eu ficava apitando, toda hora eu estava com a mão no pezinho dele, daí as enfermeiras falaram, tá com febre. Aí colocaram umas compressinhas nele, para ver se a febre baixava. Aí quando foi dando umas 3 horas da manhã, eu encostei minha cabeça na cadeira e cochilei, dormi, um sono. Aí quando eu assim assustei com a correria da enfermeira, chama o médico, chama o médico. Daí ela estava correndo assim, daí ela pegou e começou a pegar nele assim, chama o médico. Aí veio uma menina que faz a aspiração e já colocando aquele oxigênio nele, chama o médico. Aí o médico veio correndo e já começou a fazer as massagens. E não voltava, e falava adrenalina, e aquilo eu comecei a viver um filme de horror, que eu não queria acreditar, e eles adrenalina, e o Pietro não voltava. Eu começava a querer voltar, mas não voltava mais. Gente, só quem tem um filho que pode, não sei nem se é possível, mensurar esse momento de tanta dor que a Maiara está descrevendo, está nos contando aqui agora. E aí foi então que te anunciaram, Maiara, olha, infelizmente Pietro se foi? Depois de muita massagem, né? Aí ele veio falar pra mim, mãe, na hora que ele falou, mãe, a senhora viu, né, que eu tentei. Eu comecei a gritar, não, pelo amor de Deus, faça mais massagem, vocês estão enganados, esse monitor de vocês está errado, pelo amor de Deus. Aí eles começaram a fazer de novo massagem nele, e massageando, e eu orando, meu Deus, volta meu filho, volta. E daí eles tentaram mais um pouco, colocaram mais adrenalina nele, mas mesmo assim meu filho partiu. Gente, ainda depois de toda essa situação, a população de Brasnorte acompanhou, aqui na Rede TV nós mostramos que teve várias participações, várias ajudas, rifas, campanhas em prol do tratamento do Pietro. E algumas pessoas que eu considero até um pouco sem noção, acabam fazendo alguns questionamentos totalmente inadequados numa hora tão difícil como essa. E o objetivo da Maiara nos chamar aqui, quando nós conversamos aqui na frente da casa dela, é de fazer uma prestação de contas. Eu falei, mãe, mas é preciso fazer uma prestação de contas? Ela falou, William, é preciso. Eu preciso fazer essa prestação de contas. Maiara, é o seu desejo. Você acha que é interessante você falar quanto você gastou, como foi que você gastou? Você acha que é preciso, é necessário isso? Para a população não, as pessoas que estão me questionando saber, né? O Júnior da Saúde, que é conhecido na Brasnorte, ele é conhecido da Zoraide lá do Hospital Santa Helena. Então ele entrou em contato com ela, a gente de lá para cá vinha conversando, então ele aí chegou num acordo de 45 mil a cirurgia. Quem quiser pode ligar para o Júnior, vocês que é conhecido do Júnior, pode ligar para ele e perguntar. Ele conseguiu um pacote de 45 mil reais, que daí eu falei para ele, Júnior, eu tenho 50 mil reais já. Tenta lá conseguir esse pacote pra gente, porque eu tô precisando, quero muito fazer essa cirurgia no Pietro. É o meu sonho de ver meu filho fazendo cocô normal. Aí ele pegou e foi e tentou. E conseguiu. Falou, mas era 45 mil reais. Aí você vem, então, que daí vocês vão fazer a cirurgia no Pietro. Então o pacote foi 45 mil reais. Como todo mundo já sabe, a gente tinha arrecadado 50 mil, né? Então hoje eu tenho aqui em mãos, para quem quiser ver, fui lá no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, lá perto do Centro América, lá, Rede TV lá. A gente pagou 45 mil para o hospital, tá tudo aqui, os comprovantes, os depósitos, as transferências. Quem quiser algum dia vir ver, pode ver. O pessoal que da TV tá vendo, já viu, já conferiu certinho, tá tudo aqui, gente. Esse valor foi pago antes de vocês... na entrada, né? No hospital particular é assim que funciona, né? Na entrada. Na hora que eu cheguei lá, que era para internar ele cedo, na quinta-feira cedo. Aí na hora que eu cheguei lá, a recepcionista falou assim, mas você já fez o depósito? Eu falei, não. Ela falou assim, então você tem que fazer primeiro. Você tem que ir lá no banco e transferir para cada conta aqui, o anestesista, a doutora, a internação. Tudo separado, né? Tudo separado.
Aí eu peguei e falei, mas gente, eu conversei com a doutora, que poderia pagar depois, né? Depois, na hora que eu internasse o Pietro, com calma, mas não precisava ser correndo. Ela falou, não, você tem que ir lá agora. Aí eu peguei e fui, fiz as transferências primeiro, depois retornei no hospital que fez a internação. Aí tá tudo aqui, ó. Fora essas despesas ainda, mas a gente sabe, nesse valor aqui, os exames, isso aí já estavam incluídos ou não? Não, aqui tá bem clara, bem claro aqui, ó. Que tá, Posso ler? Não está incluído material de órtese e prótese, é isso? Exame, sangue, nutrição parenteral. Por não sabermos estimar a quantidade e necessidade. Tem lógica, né? Não dá para saber. A gente conversava aqui antes, gente. Uma bolsa de sangue no hospital particular, vocês chegaram a pagar R$900, mano. R$900. A gente pagou numa bolsa que ele usou lá. A doutora até ia passar mais, né? Aí como ele veio a óbito, não deu tempo. E essa parenteral também ele ia usar. Só que daí não deu tempo, né? Que ele ia usar depois que ele saísse da sedação, que ele ia ficar sedado uns 2 dias. Depois na hora que ele saísse, a doutora ia colocar isso aqui, que é uma dieta, né? Então a gente ia ter que pagar tudo à parte, né? 45 mil era só a cirurgia, as diárias de UTI, o anestesista, as taxas de cirurgia, os materiais, medicamento, mas esses aqui era a parte. Mayara, e funeral? Já está pago? Vocês têm como pagar? Como que está essa situação? Então, o funeral não está pago ainda não. Como o Charles o meu esposo, ele ele trabalha para a prefeitura, a pessoa da prefeitura disse que ia pagar metade, né? Que deu 6 mil, acho que foi 6.700, 6.900, depois eu não lembro de cabeça agora, porque eu não estou mexendo com essa parte aí do funeral. Aí disse que eles iam pagar metade, mas a gente ainda não sabe. O Charles procurou a Isabel disse que não tinha mais verba, né, para esse recurso de funeral. Que ela ia conversar com o Mauro, o prefeito, para ver o que dava para fazer. Se acaso não conseguir, a gente vai ter que arcar, né, com as despesas, que a gente não pode deixar ninguém no prejuízo, né? Vai ter que pagar lá os 6 mil e pouco. Gente, então tá aqui. Nós viemos aqui, vimos a documentação que a Mayara, o Charles também está aqui com a gente, conversamos com eles. E eu vou dizer uma coisa, quem ajudou o Pietro, independente se foi por uma rifa, se foi por uma campanha, se foi lá na festa do peão, quem ajudou de coração não está preocupado com isso aqui. Até o Charles, uma frase que ele me disse agora há pouco, me chamou bastante atenção. Se ele pudesse devolver esse dinheiro e ter o Pietro aqui de volta, lógico que não, né? É até difícil Mas você que ajudou, você que contribuiu, Deus vai te recompensar infinitamente. Agora, as pessoas que fazem comentários maldosos e que às vezes eu não sei nem precisar se realmente contribuíram, se colaboraram, parem, respeitem esse momento de dor, esse momento de luto. Fazem 9 dias que o Pietro se foi e nós chegamos aqui, nos deparamos com uma família totalmente destroçada. E aí passou um filme na minha cabeça. Ano passado eu estive com minha filha também na UTI, uma situação tão difícil. Então a população de Brasnorte, pode ter certeza, Charles, que é um coração enorme, é uma minoria, é 1 ou 2 que está aí com esse tipo de conversa totalmente infundada. Então vamos parar, vamos colocar uma pedra nesse assunto. É claro que a gente queria o Pietro aqui, como foi a primeira reportagem que o Éder gravou, ele estava caminhando por aqui, hoje ele não está mais. Então a gente deixa o microfone à sua disposição, Mayara, mesmo nesse momento, tanta dor. A gente deixa o microfone para você fazer os seus agradecimentos às pessoas que contribuíram, às pessoas que queriam ver o Pietro bem, mas a vontade de Deus foi ter ele lá em cima, não aqui com a gente. Eu quero agradecer a população, do modo geral, que ajudou, colaborou, que tentou, né? Porque a gente fala assim, a gente tentou. Nosso objetivo era livrar o Pietro daquela colostomia, fazer a cirurgia dele, porque na primeira entrevista que eu dei, eu falei que o Pietro estava correndo risco de vida. Mas eles alegaram que não, que o Pietro não corria risco de vida com aquela bolsinha, né? Mas eu quero agradecer a todo mundo, até a equipe da Rede TV, o Éder que está acompanhando aí desde o começo. Agradecer a todo mundo, até você mesmo, até quem que está aí,
que está falando, que não está me respeitando, respeitando o meu luto, que não tem nem 15 dias que eu enterrei meu filho, até você mesmo, que Deus ilumine seu caminho, que toque no seu coração, que um dia você vai, às vezes, passar pelo que eu estou passando, né? Mas que Deus abençoe que não. Deus abençoe vocês aí, abençoe todo mundo, de modo geral mesmo, só agradecer mesmo e só. Gente, então tá aí. Um ponto importante que a Maiara também lembrou aqui é de que... Qual era o nome? Você lembra, Éder, o nome daquela menininha? A filha do Dudu, que foi para Heloísa, né? E até nós pensamos, Maiara, que foram 2 assuntos, né? Que até em rede estadual, a TV Centro-América repercutiu os 2 casos aqui de Brasnorte. E eu até pensei que a situação da Heloísa era mais complicada que a do Pietro, e a gente não entende nada, nós não sabemos os planos de Deus, e a Heloísa rapidamente saiu da UTI lá na Santa Casa. Então desde o início, quando o Pietro foi hospitalizado, você tinha noção, você, o Charles, vocês, os pais, tinham noção de que era uma cirurgia de risco, né? Sim, a gente tinha noção sim, porque os médicos, desde quando ele colocou a colostomia no Pietro, eles falavam, né, que não poderia, assim, a gente tinha noção, assim, não que ele poderia falecer. A gente tinha noção, o meu medo era dele ter que ficar com aquela bolsinha, aquela colostomia pro resto da vida dele, né? Rapaz aí com aquela colostomia, namorando, assim, a gente preocupação era essa. Depois, com o tempo, quando eu fui numa consulta com essa mesma doutora que operou o Pietro, ela falou que poderia, né, correr risco de vida, porque ela falou assim, colostomia é tão complicado quando coloca assim no paciente, é uma complicação só. Mas a gente pode tentar, ela falou, a gente vai tentar, né? Então, William, eu conheci, nesses 4 anos, eu conheci criança com colostomia igual o Pietro. E quando o médico levou para o centro cirúrgico, que abriu a barriguinha para fechar a colostomia, estava igual o Pietro, todas as tripinhas coladas na parede da barriga. Então, a criança quase faleceu, essa criança que eu conheci, assim, quase faleceu também. Graças a Deus, Deus livrou, né? Não era a hora ainda. Então, de lá pra cá, a gente vinha com medo, sim. Sempre eu falava, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, meu filho tem que fazer essa cirurgia. É risco, corre risco. E eles falam que não, né? As pessoas falam que não, que só porque vê o menino correndo, brincando, acha que não tá acamado, não é risco. Mas era arriscado, sim. Ele corria risco de vida, sim. Tanto é complicado que se fosse uma coisa simples, não teria ficado 10 horas, né? Na mesa de cirurgia. Gente, então nós finalizamos por aqui essa conversa aqui com a Maiara, com o Charles, agradecendo a você, telespectador da Rede TV, que ajudou o Pietro. E como eu disse anteriormente, Deus vai te recompensar grandemente. As imagens são de William Ávila, sou William Brás para o Jornal da Rede TV.